alta qualidade para executivos, e por estar atenta aos desafios do momento, a Cátedra Osiris Silva oferece ao público em geral a palestra do comandante Francisco Lira nesta noite, que é um dos mais destacados profissionais executivos da aviação brasileira. Ele nos trará informações relevantes para as áreas de gestão, logística, turismo e para os que são apaixonados por viagens, principalmente as viagens aéreas. O setor aéreo abrange uma grande parcela da economia e é um dos setores mais afetados pela atual crise, que vai além das dificuldades das companhias aéreas que nós vemos normalmente na imprensa. O setor engloba o comissariado, serviço de solo, como atendimento e manutenções, agências de turismo, comércio dos terminais, né, aqueles estabelecimentos que nós vemos nos aeroportos, empresas de alimentação e catering, transportes de cargas, inclusive cargas perecíveis e de emergência, e as próprias fabricantes de aeronaves, que estão com suas encomendas, na grande maioria, suspensas. Além destas, há uma série de outras atividades relacionadas, tais como hotelaria, eventos, entretenimento, mobilidade em solo e outros tantos. Em junho, 2 companhias brasileiras anunciaram um acordo de code-share, que é um caso raro para o setor, né? Principalmente quando se trata de rotas domésticas. Então, especialistas especulam sobre uma futura fusão dessas empresas, né? E a grande pergunta é, será que esse caminho para a salvação de companhias aéreas, qual é a previsão para o setor, né? Quais as expectativas para o setor? Um setor tão relevante, tão estratégico. Então, para ajudar a entender essas questões e talvez até nos trazer algumas respostas a essas inquietações, nós convidamos o comandante Francisco Lira, que é aviador e empreendedor brasileiro. Há mais de 4 décadas na aviação, com mais de 17 mil horas de voo acumuladas em aviões comerciais e privados. Ele atualmente preside o Museu Aeroespacial Asas de um Sonho, que é aquele que foi formado pelo comandante Rolim. Ele preside o IBA, Instituto Brasileiro de Aviação, que edita os Anuários Brasileiros de Aviação Civil e o Anuário de Recursos Humanos da Aviação. Ele também é CEO do GetGru, que é um terminal de aviação executiva criado recentemente no aeroporto de Guarulhos. É membro do conselho diretor do IBAS, que é o International Brazil Air Show, evento bienal que objetiva reunir as cadeias produtivas do setor aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. É idealizador da Universidade do Ar, que é uma instituição dedicada a capacitar e formar profissionais para a aviação civil. É criador e sócio fundador do Aeroporto Catarina, que é o primeiro aeroporto público internacional, que é de propriedade e investimento 100% privado, situado na região metropolitana de São Paulo, no município de São Roque, que foi realizado em sociedade com o grupo JHSF. Entre 2007 e 2011 foi diretor de marketing, depois presidente do conselho e CEO da ABAG, Associação Brasileira da Aviação Geral. É sócio fundador da Seafly Aviation, que é uma empresa de consultoria, gestão, infraestrutura e educação aeronáutica, empresa parceira estratégica da Jet Aviation, subsidiária da General Dynamics e da Embry-Riddle Aeronautical University, dos Estados Unidos, e também da JHSF Empreendimentos e Participações. Foi diretor da Morro Vermelho Táxi Aéreo e diretor de marketing do extinto banco BMC, e sócio da agência de publicidade responsável por mais de 500 milhões em transações de compra e venda de aeronaves e gestão de orçamentos anuais de aviação executiva da ordem de 100 milhões ano. Então, é com prazer, com alegria, que eu apresento a todos e convido para a palavra o nosso querido comandante Francisco Lira. Boa noite. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Me sinto muito honrado em poder participar desse evento e compartilhar minhas reflexões sobre o ambiente de aviação hoje no Brasil. Nós vivemos, como todos sabem, um momento de incerteza profunda, né? Ninguém sabe como vai ser o novo normal, como vão ser os desdobramentos dessa crise que começou como uma crise de saúde, mas acabou evoluindo para uma crise econômica de proporções globais. E nós sabemos que
A única coisa que nós sabemos, na verdade, é que ninguém sabe muito o que vai acontecer. Tudo que nós sabemos é que há uma profunda transformação e, normalmente, profundas transformações geram resultados positivos e negativos, né? Os negativos a gente está logo vendo, né? A paralisação quase que por completo do setor aéreo brasileiro, o desemprego, as possíveis falências, possíveis fusões, mas temos que atentar também que toda grande crise de proporções planetárias como essa acabam trazendo resultados inesperados e alguns deles podem ser até positivos. O que eu chamo de resultados possíveis positivos? Seria quebras de paradigmas, de Acho que a conexão para o comandante Lira acabou caindo. Eu não sei se é na internet, não, acho que foi. Ele já está voltando, o comandante Lira, já está aqui novamente. Eu estou te vendo bem, é ele mesmo. Então, vamos aguardar um momentinho, ele já deve retornar. Aqui, comandante. Deixa eu tirar o mudo do comandante. Comandante, você está no mudo, eu já vou retirar aqui. Opa. Só um momentinho. Isso, pronto. O microfone já está habilitado novamente. Comandante Lira, a única coisa é que a câmera ainda está virada. Se eu conseguir... Deixa eu ajeitar aqui. Ficou certo agora? Ficou. Uhum. Podemos voltar. Uma das características desse novo normal é a gente se adaptando com a tecnologia. É verdade. É normal. Mas eu estava dizendo que eu creio que essas quebras de paradigma e de dogmas, né, impactam o teletrabalho, a telemedicina, que era uma coisa que se estudava no Brasil há muitos anos e ninguém tinha coragem de lançar, a educação à distância, que era, de certa forma, uma tendência já observada, mas que se fortaleceu brutalmente durante a Covid, e algumas outras coisas que certamente vão provocar revoluções muito grandes na tecnologia, na forma como a gente vai viver daqui por diante. Uma analogia muito grosseira seria a mesma coisa que o impacto que o meteoro fez na Terra, tal como ela existia nos períodos ancestrais, em que os dinossauros dominavam o mundo e, de repente, a extinção em massa e tudo mais que a queda do meteoro causou acabou viabilizando o surgimento de novas formas de vida e resultou no que é hoje. Então, está muito cedo para a gente avaliar quais são as consequências positivas e negativas. O que a gente sabe é que realmente tudo vai mudar. Na premissa inicial desse debate, né, existia a questão sobre as possibilidades de fusão, o acordo de code share entre a Latam e a Azul, e que impacto poderia causar esse evento. E eu quero lembrar que fusões e aquisições na história da aviação brasileira foram muitas, né? Eu
estou na aviação há 44 anos e vi muitas empresas prosperarem e depois sucumbirem, outras se fundiram, como Varig com Rio Sul e Nordeste, e depois todo o grupo acabou sucumbindo. Ou seja, para mim, isso é uma dinâmica normal do setor privado. O setor privado, ele habitualmente, dada a sua inerente necessidade de crescimento e geração de lucro e valor para os acionistas, ele acaba sempre examinando todas as oportunidades de negócio que possam significar um benefício maior, uma rentabilidade maior para o capital dos acionistas. Né? Eu, já em outros eventos dessa natureza, eu lembrei que quando eu nasci, em 1959, no Brasil haviam mais de 330, na verdade, acho que 335 cidades servidas por linhas aéreas. Você poderia comprar um bilhete para viajar para cerca de 335 cidades. Nos últimos anos, esse número havia caído para 100 cidades. E, recentemente, dado até a capilaridade que o modelo de negócios da Azul acabou provocando, a própria Azul chegou a servir mais de 100 cidades, ela só. Então, o Brasil, na véspera da pandemia, estava caminhando para atingir 140 cidades, que ainda é muito menos que as 335 cidades da época que eu nasci. E por que isso? Né? O que aconteceu? Né? Eu vejo um problema de política pública. Nessa época recente, havia sido encerrado um programa de subsídios cruzados na aviação regional, que acabou ocasionando a falência de um grande número de empresas de aviação regional que promovem a verdadeira capilaridade do setor. Então, o Brasil, com 5.600 municípios aproximadamente, durante muitos anos teve apenas 100 cidades servidas. Depois estava lentamente caminhando por 120, depois 140. Agora, no auge da pandemia, a ANAC fez um acordo com o setor e conseguiram preservar linhas estratégicas, né, que eles chamaram de linhas essenciais, para 29 cidades. E o que se vê agora nesse mundo de recuperação, né, quando os índices econômicos começam a melhorar, a possibilidade de a gente voltar a ter 60 cidades. Vejam só, né, os Estados Unidos, com aproximadamente 6.000 counties, que seriam 6.000 municípios, grosso modo, a estrutura deles é um pouco diferente da nossa, pré-pandemia tinha mais de 600 cidades, ou seja, 10% dos municípios americanos você poderia comprar uma passagem aérea, embarcar e atingir qualquer uma dessas cidades. Então, o Brasil, com 5.600 municípios, não chegava a 2% das cidades. Existe um potencial muito grande. Então, nós temos uma grande concentração de rotas para poucas cidades. O que isso significa? Que o nosso crescimento do mercado, o crescimento do número de passageiros, ele sempre fica muito restritivo, porque se o passageiro tiver que viajar por via terrestre mais do que 100, 200 quilômetros para atingir um aeroporto, chega uma hora que compensa mais considerar outros tipos de transporte, como o próprio transporte rodoviário, né, através do sistema de ônibus e tudo mais. Outra coisa importante para ser lembrada é que o Brasil tem uma dimensão territorial muito grande. Né? Como país, é o quinto maior país em área territorial.
significa que as distâncias são imensas. Então, se houvesse uma linha de trem-bala conectando São Paulo a Fortaleza, por exemplo, trem-bala, aquele que viaja a 300 km por hora, nós teríamos uma viagem de mais de 14 horas de duração. E essa única linha, ela teria uma extensão maior que todas as linhas de TGV da França somadas. Isso para conectar um par de cidades, que seria São Paulo e Fortaleza. Imagine que isso não é absolutamente suficiente. Nós temos a região amazônica, de difícil acesso. Então, o Brasil, pela sua própria característica, né, de ser um país continental, ele depende fundamentalmente do transporte aéreo. E que tipos de viagens, agora nesse novo paradigma, né, de transporte com a questão do teletrabalho, né, que tipos de viagens continuam sendo essenciais? Né? O que é possível fazer, como nós estamos fazendo hoje, né, por via eletrônica, que na vida real não é possível? Uma porção de coisas, mas especialmente decisões sobre investimento. Né? A gente pode fazer muita pesquisa pela internet, mas na hora de fechar um negócio, de decidir sobre a implantação de um complexo industrial ou de um complexo de agronegócio, ou qualquer investimento de maior monta, né? E sempre relacionado com o tamanho da organização, é necessário a visita presencial. É na visita presencial que a gente toma as decisões sobre investimento. Um outro exemplo bom é todos nós já assistimos filme de faroeste no desenvolvimento dos Estados Unidos em direção à costa oeste. Então, tinha as diligências que tinham que parar a cada 4, 5 horas para troca dos cavalos e descanso e seguiam viagem. Então, naquela ocasião, no avanço para o oeste, centenas de cidades foram criadas, né, de núcleos populacionais foram criados para atender a necessidade da troca de cavalos, do repouso, da alimentação e assim por diante. Quando as linhas de trem no século XIX foram ampliadas em larga escala nos Estados Unidos, muitas das cidades foram bypassadas, porque o trem não precisava parar com a mesma frequência, ele só parava em centros maiores. E algumas daquelas cidades caíram no ostracismo e foram relegadas a um esquecimento que acabou as tornando em cidades fantasmas, como a gente lembra bem dos filmes. O Brasil, tal como os Estados Unidos, ele depende da capilaridade para irrigar esse complexo de avanço da fronteira econômica. Se você não chega, e a analogia que eu faço é a mesma coisa da irrigação sanguínea do nosso organismo, se você não chega, aquela parte do organismo ele acaba entrando em asfixia e, eventualmente, gangrena. Né? Isso ocorre com qualquer organismo, com qualquer sistema. Então, quando a gente só tem linhas aéreas para 60 cidades, como é o caso hoje, né? O que você observa? Os empresários não conseguem mais chegar, eles não conseguem mais exercer a gestão do seu negócio. Imaginem redes de varejo, por exemplo, como um setor farmacêutico, que tem farmácias espalhadas pelo Brasil inteiro, ou o setor de supermercados, ou o setor bancário. Para você poder mandar as suas equipes de gestão, equipes de auditoria ou de assistência técnica, você depende do transporte. Você precisa chegar numa gestão de tempo que seja minimamente eficaz. Por que eu digo isso? Porque se você despende mais tempo no transporte do que na gestão, a sua atividade tende a
ter uma produtividade muito baixa, uma ineficiência sistêmica e um custo elevadíssimo. Então, o Brasil acabou sendo, em função da política de aviação civil que nós temos hoje, um mau exemplo de distribuição. Os países da OCDE, por exemplo, eles transportam, em média, 2,6 vezes a sua população por ano. Né? O Brasil, ele transporta 0,4 vezes a sua população por ano. Por que eu afirmo isso? Né? Nós temos uma população aí que beira os 210, 215 milhões de habitantes. Mas a gente transporta pouco mais de 100 milhões de passageiros, ou transportava antes da Covid. Então, a nossa densidade é muito baixa. Não chega a 0,5%, meia viagem por habitante por ano. Como eu disse, os países da OCDE transportam 2,6 vezes. O que será que isso quer nos dizer? Né? O que significa ser um país da OCDE? Significa ser um país que está em nível econômico elevado, uma qualidade de vida elevada, atividade industrial, atividade científica. E países de dimensão territorial similar ao nosso, as distâncias terrestres são muito grandes. Então, é natural que nos Estados Unidos você possa fazer uma viagem costa a costa, provavelmente a turismo, e fique 4 dias trafegando em estradas maravilhosas, em freeways de altíssima qualidade. Mas demora 4 dias para você sair de Nova York e chegar a Los Angeles. Então, no ambiente de turismo, apesar de exaustivo, é viável. E no ambiente de negócios, como é que a gente faz para, numa semana de 5 dias, ficar 4 dias em deslocamento, às vezes para fazer uma reunião de 1 hora ou 2 de duração? Então, os Estados Unidos, pela dimensão territorial e não por falta de infraestrutura de qualidade terrestre, ele acaba transportando 3,5 vezes a sua população. O Canadá, apesar de ser um país altamente desenvolvido, tem uma população pequena, mas ele transporta 4 vezes a sua população, assim como a Austrália. A Alemanha, por exemplo, que seria um país com uma área equivalente ao estado de Minas Gerais, ele transporta mais do que 2 vezes a população, e ainda assim levando isso em consideração que tem linhas de trem de alta velocidade, que todos os grandes centros da Alemanha são muito mais próximos do que São Paulo e Curitiba, por exemplo, e tem autobans que você pode trafegar em alta velocidade com o seu automóvel. Então, muito embora os modais sejam muito eficientes, ainda assim se transporta 2 vezes a população. Se a gente aplicasse esses números, vamos dizer, o número norte-americano, 3,5 vezes para a nossa população, né, nós teríamos quase 700 milhões de passageiros, ao invés dos 100 milhões que nós temos. Então, o que depende? O que impacta para que nós cheguemos em números dessa natureza? Na minha opinião, é a renda média da população. Quando a gente viu o advento no Brasil das empresas low cost, o que se observou foi um barateamento muito grande das passagens aéreas e as classes C e D tendo acesso a viajar. Então, famílias de migrantes que vieram se estabelecer no Sul puderam visitar a família com preços competitivos com o sistema de ônibus rodoviário e com economia de tempo brutal. Portanto, a gente sabe que é possível, né, desde que haja uma lógica. Da mesma forma também, né, pela falta de capilaridade que o modelo de aviação regional no Brasil acabou conduzindo, muitas pessoas do próprio interior de São Paulo
se querem viajar à Europa ou aos Estados Unidos, muitas vezes tem que dirigir 4, 5 horas para chegar ao aeroporto de Guarulhos ou qualquer outro aeroporto que permita uma conexão. Portanto, é natural que o investimento em linhas aéreas regionais devesse ser a principal prioridade do Estado, né? Mas para isso é preciso políticas públicas. Nos anos 80, nos anos 70 e 80, foi criado um sistema de aviação regional em que havia um modelo de subsídios cruzados. Então, para cada passagem aérea vendida na rede nacional, havia uma correspondente subsídio para a empresa regional lançar voos pioneiros. O que eu chamo de voos pioneiros? Voos que você precisa implantar do zero e que normalmente começam com uma frequência e demanda baixa de passageiros, até que a mensagem vai repercutindo e as pessoas começam a utilizar o sistema. Em questão de 2, 3 anos, no Brasil, foram feitos diversos workshops pela ANAC, pela SAC, a Secretaria de Aviação Civil, para entender como é que era o modelo de diversos outros países para o sistema de aviação regional. E nesses modelos, dos Estados Unidos, da Espanha, da França, do Canadá, todos haviam um sistema de subsídio cruzado. De alguma forma, havia um incentivo para que a empresa de aviões regionais pudesse alcançar sua viabilidade econômica. E por que isso? O avião regional ele é intrinsecamente menos eficiente do que um avião comercial de 300 ou 400 passageiros, porque alguns custos são rateados entre 400, por exemplo, a tripulação versus a tripulação de um avião que tem que rachar custos muito próximos em 30 passageiros, por exemplo. Da mesma forma, a necessidade de infraestrutura aeroportuária e tudo mais. Portanto, a aviação regional ela tem um componente de custo específico maior e, por isso mesmo, ela deve ser incentivada, justamente para que nós possamos não só expandir a fronteira do desenvolvimento econômico, mas também exercer a soberania na sua plenitude. E aí eu gosto de lembrar um exemplo muito interessante que ocorreu às vésperas da Segunda Grande Guerra, em que os Estados Unidos estavam acompanhando muito de perto o que estava acontecendo na Alemanha nazista antes da Segunda Guerra. E eles observaram que os alemães estavam investindo nas estradas, nas autobahns, e investindo em centenas de aeroportos por todas as fronteiras da Alemanha. Ao interpretar essa movimentação do governo da Alemanha nazista, os americanos perceberam que todas as autobahns tinham uma função estratégica, era logística, transporte de equipamentos militares, transporte de tropas, transporte de material pesado. Mas que os aeroportos nas fronteiras eram para deslocamentos rápidos e deslocamentos certeiros, né? Que pudessem promover uma intervenção muito rápida na lógica militar. Então, naquela época, em 1939, portanto, na véspera da deflagração da Segunda Grande Guerra, os americanos lançaram uma legislação chamada D-Land e construíram de uma vez só, no estilo tipicamente americano, de fazer tudo padronizado, tudo igual, meio McDonald's. Eles construíram 600 aeroportos naquela ocasião. E esses aeroportos tinham a função de, naturalmente, proporcionar que qualquer flanco, qualquer fronteira dos Estados Unidos que fosse eventualmente atacado no desenvolvimento da guerra, pudessem ser mandadas tropas aerotransportadas e intervenção muito rápida. Da mesma forma, desde o governo Roosevelt, eles estavam desenvolvendo todo aquele sistema enorme de freeways, que
tem a ver até agora com o tal do Plano Brasil, que está se estudando aqui, de desenvolvimento de infraestrutura como forma de você sair de uma recessão econômica. Então, os americanos se sentiram protegidos na sua estratégia de se defender se caso a guerra virasse de forma muito negativa para eles. Naturalmente, não foi esse o rumo que a guerra tomou, sem dúvida nenhuma, né? Os americanos nunca estiveram nem próximos de serem atacados, muito menos invadidos, mas aqueles aeroportos padronizados, que todos tinham a mesma dimensão, todos tinham a mesma pavimentação de concreto, eram pistas que foram feitas para durar, eles acabaram, no pós-guerra, sendo transferidos para as municipalidades, para uma administração municipal, e acabaram liderando um desenvolvimento econômico imenso, em que os empresários se serviam dessa rede muito grande, inicialmente com aviação executiva, aviação privada, abriam seus negócios, conseguiam ir e vir, tomar decisões, e aos poucos esses negócios foram movimentando a economia local, foram criando toda a estrutura e se desenvolvendo. Um dos maiores aeroportos do mundo, Chicago O'Hare, é um desses campos, que foi criado na iminência da Segunda Guerra. Tanto que ORD, quer dizer Orchard Field, né, que é o código do aeroporto de Chicago, foi um campo feito desses padronizados e que depois acabou induzindo um desenvolvimento muito grande. Durante o governo Dilma, aqui no Brasil, foi aventado um plano de desenvolvimento de aeroportos regionais que compreendiam cerca de 270 novos aeroportos. E, naturalmente, por questões orçamentárias, por questões de todas as naturezas, políticas e até mesmo de complexidade da implantação, esse plano não foi adiante. Depois ele foi revisto, diminuiu para 170, depois diminuiu para 80 e acabou que se reduziu drasticamente. E como é que eles pretendiam financiar isso? Foi criado o Fundo Nacional de Aviação Civil, o FNAC. Tinha duas principais origens de recursos. Uma era uma taxa aí de, acho que, se não me engano, $14 em cada passagem internacional vendida, e outro era o resultado dos leilões de privatização que foram iniciados no governo Dilma e depois seguidos no governo do presidente Temer e depois do presidente Bolsonaro. Então, esse Fundo Nacional, beneficiário de todo o produto dos leilões de concessão, acabou gerando um saldo aí hoje de mais de 29 bilhões de reais. Então, é um dos poucos setores econômicos do país em que o próprio setor, através das privatizações e através da cobrança de taxa, né, sobre passagens, acabou gerando um fundo bilionário que deveria ter como principal propósito o reinvestimento em infraestrutura, em desenvolvimento de aviação regional e tudo mais. Mas, adivinhem os senhores, né? Esse dinheiro acabou sendo totalmente contingenciado no Tesouro Nacional e virou um fundo apenas escritural. Existem 29 bilhões de saldo, mas, na realidade, não existe nenhum real depositado no fundo. Ele foi utilizado para outras despesas da União. Então, eu fico imaginando, né, o que poderia ser feito com esse fundo dentro da sua legislação, da forma como ele foi estruturado. Ele poderia perfeitamente servir de aval, agora na pós-pandemia, para estabelecer garantias para as empresas aéreas, para os aeroportos e para as empresas de serviços auxiliares,
obterem crédito junto ao sistema financeiro, inclusive do BNDES. Então, toda a sistemática de resgate do setor de aviação, ela para no momento em que as empresas e aeroportos e as empresas de serviços auxiliares não possuem bens suficientes para oferecer como garantias. Então, se você não consegue oferecer garantias, nenhum banco privado e também nem mesmo o próprio BNDES pode lhe emprestar, porque você não tem como assegurar o pagamento de volta desse empréstimo. Então, como a gente sabe que os 29 bilhões do saldo do FNAC, na verdade, não existem, mas existem na escrituração do governo, ele poderia exatamente servir como um aval, como uma carta de fiança que viabilizasse que todo o sistema financeiro iniciasse empréstimos com juros razoáveis, né? Porque sempre o juro vai depender do tipo de garantia oferecida. E esses empréstimos precisariam ter carências longas, porque não vai ser em 2020, 2021, nem 2023, em que as empresas vão estar plenamente recuperadas. Então, carência é muito importante para você iniciar o repagamento, mas principalmente juros compatíveis com a atividade. Então, uma das minhas preocupações e uma tese que eu defendo muito é utilizar os recursos do FNAC como aval, como garantia, como fiança para os empréstimos. Da mesma forma, eu vejo que a recuperação possivelmente vai ser lenta, né? Ninguém sabe os efeitos da recessão e do desemprego na recuperação das viagens aéreas. Naturalmente, a gente já imagina que o turismo das famílias vai ficar impactado se muitas das pessoas que viajam a turismo estiverem ou desempregadas ou no comando de pequenas empresas que estão em situação financeira difícil. Então, turismo das famílias não é uma coisa que a gente pode contar num primeiro momento. O turismo corporativo, né, viagens de negócios e convenções, é um setor que certamente vai se recuperar, mas sofre os mesmos impactos, né? O orçamento para participação de corporações em eventos, em convenções, em simpósios, certamente está muito comprometido, né? Tanto que praticamente todos os eventos, por enquanto, migraram para o ambiente virtual. Então, se está no ambiente virtual, a necessidade de viajar reduz muito. É óbvio que nada substitui o face-to-face, aquela interação pessoal em que os negócios acontecem. Você precisa estabelecer confiança, você precisa estabelecer uma conexão com as pessoas e no ambiente virtual essa conexão não tem a mesma qualidade do que num evento, num jantar, num simpósio. Mas a gente imagina que esse é um setor que vai se recuperar num prazo melhor do que o ambiente de turismo das famílias. Outra característica do Brasil é que ele é não só enorme, mas ele também é muito distante. Então, os grandes centros econômicos e financeiros do Brasil, e políticos, né, como São Paulo, Brasília, Rio, Curitiba, Porto Alegre, são muito distantes dos centros equivalentes na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Então, o transporte aéreo internacional para o Brasil é essencial, não só para o comércio, como para o desenvolvimento de negócios, estabelecimento de novos mercados para as nossas exportações, atração de investimento direto.
E aí eu queria fazer um parêntese sobre o investimento direto, né? Todos os anos, nossos presidentes e ministros de economia vão ao Fórum Econômico Mundial em Davos com o propósito de atrair investimento produtivo direto, que é aquele investimento na construção de novos negócios, novas atividades econômicas e tudo mais. Porque o investimento especulativo, que é aquele que é feito pela internet, é aquele menos desejável. É um investimento em que, na primeira turbulência econômica, bilhões de dólares se vão das nossas bolsas e retornam para outros países onde, momentaneamente, a situação esteja melhor. O investimento produtivo ele tem uma natureza completamente diferente, porque o investimento produtivo demanda você adquirir terreno, contratar serviços especializados como de arquitetura, de engenharia, negociar com fornecedores, avaliar as questões de logística, avaliar todas as questões inerentes à atividade econômica. E o tomador de decisão, ele não tem meios de fazer a sua due diligence através simplesmente da videoconferência. Ele quer ir, ele quer olhar, olho no olho, né, face to face, para determinar se aquele investimento, que o stop loss é quase que total, né? Ou seja, na bolsa você pode até colocar um algoritmo trabalhando para buscar, para lhe afirmar e informar qual é o momento para vender se o rendimento está na direção errada. No investimento produtivo direto, o stop loss ele é quase total, porque você fez terraplenagem, fundações, projeto, tudo isso é irreversível. Então, a decisão tem uma responsabilidade muito maior perante os shareholders, perante os investidores, perante os acionistas, perante os financiadores. E, portanto, nesses momentos, a equipe de liderança e gestão tem que vir presencialmente. Então, se o Brasil é um país que busca o investimento produtivo direto como uma opção muito melhor do que o investimento especulativo em bolsa, esse é o momento de atrair esses grandes investidores e capilarizar mais a nossa economia. Eu não sei como é que a gente está indo de tempo, mas... O nosso tempo está dentro. Agora a gente já pode, não sei se a gente já pode começar as perguntas, que até tem uma aqui que casa mais ou menos com o que o comandante estava falando. Claro. Posso já fazer a pergunta? Podemos seguir para as perguntas, porque senão eu posso ficar aqui falando durante horas. É da professora Zita, ela é membro também da Cátedra Osiris Silva, e ela gostaria de saber quais são as perspectivas que, de alguma forma, já estavam se delineando para a entrada de empresas aéreas internacionais no mercado brasileiro. Muito bem. O governo, através da Secretaria de Aviação Civil e da ANAC, concertou uma série de ações estratégicas para viabilizar a entrada de novas empresas aéreas. E isso estava dando certo. Ou seja, a questão da cobrança de bagagens, as taxas excessivas, como aquela taxa que compõe o FNAC, os 14 dólares. Todos esses entulhos que tornavam o Brasil diferente dos outros mercados estavam sendo removidos. Especialmente a questão da participação acionária. Havia uma limitação de capital estrangeiro no máximo de 20% para constituir uma empresa aérea no Brasil. Isso no mundo de hoje é irreal, e mesmo a gente pode observar a experiência da TAM com a LAN, que através de uma série de mecanismos, acordos de acionistas, a LAN tinha os 20% de propriedade no capital, mas tinha 100% de decisão sobre todas as questões administrativas, gerenciais e
assim por diante. Portanto, era uma realidade que já estava sendo contraditada pela realidade. Portanto, eu não vejo nenhum motivo para que, no mundo pós-pandemia, o interesse das empresas estrangeiras não volte para o Brasil. O Brasil é um dos grandes mercados mundiais, chegou a ser o 5º maior mercado doméstico do mundo e, certamente, quando a questão de saúde estiver afastada, certamente o Brasil volta a entrar no radar das empresas aéreas estrangeiras, que vão enxergar aqui um mercado, especialmente as grandes empresas, os grandes conglomerados internacionais. Porque São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília não são os únicos destinos. Você quer chegar nesses locais e fazer voos de conexão e atingir centenas de outras cidades possíveis. Então, a parceria entre uma empresa estrangeira e uma brasileira acaba se tornando estratégica e fundamental, porque não você só fica limitado ao mercado do ponto a ponto. Portanto, eu penso que no mundo pós-pandemia, à medida que a capacidade econômica dessas empresas for restaurada, haverá um interesse muito grande pelo mercado brasileiro e uma concentração. Acho que muitas empresas vão ser absorvidas por outras, criando grandes conglomerados. O comandante Lira, eu tenho uma pergunta aqui, já que abrimos as perguntas, né? Quero felicitá-lo aí pela explanação muito clara, trouxe elementos realmente bastante interessantes, que não vemos sendo discutidos na mídia, né, quando se fala de desenvolver o Brasil e de recuperar a economia. A pergunta é bastante interessante. É de um rapaz da área de turismo. Ele pergunta o seguinte, teu xará, inclusive, Francisco também. Se o fechamento de fronteiras em destinos internacionais não pode ser um estímulo ao turismo e viagens internas, se não seria o caso das empresas focarem um pouco nessas questões, reestimulando as viagens internas, já que os turistas brasileiros que vão para o exterior estão sem essa possibilidade para os principais destinos. Lembrando aquilo que eu falei bem na abertura, né, sobre a questão do meteoro, né, que muda tudo, eu acho que sim, né, o brasileiro está habituado a viajar muito mais para o exterior do que para as belezas destinos turísticos que tem no Brasil. O problema é que o turismo doméstico, né, sempre foi caro, sempre foi de um nível de serviço muitas vezes inferior ao nível de serviço que a gente experimenta no exterior, né? A hotelaria, por exemplo, os agentes de viagem, as operadoras de tours e as próprias atrações em cidades de vocação turística. Então, eu penso que agora é hora de repensar tudo isso, de criar uma estrutura de turismo doméstico muito grande e incentivar literalmente o brasileiro a conhecer o Brasil. Eu recentemente fui a Bonito, por exemplo, que deveria ser um destino turístico mundial, né? E, na verdade, começou a ser. Nós vimos muitos estrangeiros por lá. Mas, se você levar em consideração a infindável lista de cidades com potencial turístico que o brasileiro pouco conhece, acho que agora isso pode ser uma oportunidade. Temos várias perguntas, então eu vou aqui na sequência. Do Marcos,
Ele pergunta como o comandante enxerga a mudança de costumes com relação às reuniões virtuais. Estima-se que o mercado de aviação ficará 20% menor, mesmo com o fim da pandemia. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que houve uma quebra de paradigma imensa, né? Muita gente tinha um certo preconceito contra reuniões virtuais, assim como ensino à distância, assim como telemedicina. Porém, o nosso potencial de crescimento é tão grande, né? Como eu disse, a gente transporta meia vez a nossa população por ano, enquanto economias desenvolvidas transportam entre 2,6 a 3 vezes ou 4 vezes, como exemplo do Canadá, a sua população. Então, mesmo que haja um decréscimo de 20%, o upside de crescimento ele é tão imensamente maior que eu prevejo um crescimento forte da aviação brasileira nas próximas décadas. Não obstante, o ambiente virtual veio para ficar. Bem, tem uma próxima pergunta aqui, comandante, que é a seguinte: se você acha importante a criação em breve de um passaporte de saúde para garantir a comprovação de vacinação aos países. A pergunta é do Miguel Dal. Obrigado, Miguel, pela participação. Olha, eu viajo muito, né? E sempre viajei e passo boa parte do meu tempo no exterior, ou pelo menos passava até pré-pandemia. Muitos países exigem de brasileiro, por exemplo, o comprovante de vacinação da febre amarela, né? E alguns outros lugares de tétano e tudo mais. Eu acho absolutamente razoável e normal você incorporar na sua documentação de viagem um comprovante de vacinação, quando houver, da Covid, e lembrar que alguns países que estão lentamente começando a reabrir as fronteiras estão exigindo o teste recente de Covid, né, dentro das 78 horas anteriores à chegada. Portanto, eu penso que sim, uma comprovação de vacina seria um estímulo muito grande para a retomada das viagens. E nenhuma novidade em relação a isso, uma vez que de febre amarela há muitos e muitos anos é exigido. E o Alex, ele pergunta sobre aviação executiva, como o senhor vê o cenário atual e outlook para a aviação executiva? Olha, a aviação executiva, ela atende no Brasil a mais de 2.500 destinos. Lembrando que a aviação comercial no seu auge chegava apenas a 140. Então, a aviação executiva ela é precursora. Ela vai aonde ninguém foi. Tem uma expressão americana que diz que the fishing is best where the fewest go. Ou seja, a pescaria é melhor onde poucos vão. Então, no ambiente empresarial, os empresários se servem da aviação executiva para chegar aonde não há acesso rápido, né, por via aérea. E agora, nesse mundo pós-pandemia, nós estamos assistindo que nos mercados desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, há uma procura muito grande por jatos executivos de empresários que estão ou se sentindo limitados na sua variedade de destinos ou que estão simplesmente com receio, na minha opinião até infundado, de viajar no avião comercial. Eu não tenho o menor receio de viajar em avião comercial, porque com aquele sistema de filtragem, ECA e EPA, e a renovação de todo o ar da cabine a cada 3 minutos, você está num ambiente tão bom quanto o melhor centro cirúrgico. Mas eu tenho observado que muitos empresários estão reticentes com a ideia de entrar num voo comercial ou andar pelo aeroporto. Então, estão enxergando a aviação executiva como uma alternativa muito boa.
as vendas de jatos executivos nos Estados Unidos estão disparando. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui do nosso colega José Martins, colega de cátedra. Então, ele te felicita pela brilhante palestra, né, pela síntese do setor, e segue algumas questões que o intrigam. Então, se você puder responder numa batelada só. Primeiro, o Brasil é um país continente, né? Porque até hoje nenhum plano de regionalização da aviação civil prosperou. O que falta? Segundo tópico, por que companhias nacionais não conseguem comprar aviões fabricados pela brasileira, Embraer, né? O que fazer para induzir novos investimentos no setor? E onde estarão as melhores oportunidades nesse setor no pós-pandemia? E te mando aqui um abraço, renovando as felicitações pelo trabalho. Muito bem. Eu sou um enorme fã, agradeço pela gentileza. Eu sou um enorme fã da aviação regional. Eu acho que seria o grande motor do desenvolvimento, estabelecer capilaridade. A aviação regional, como eu disse antes, ela depende de alguns incentivos. Na maior parte do mundo desenvolvido, ela trabalha com subsídios. No Brasil, houve um plano de um relativo sucesso que, para cada passagem aérea vendida pelas empresas de atuação nacional, uma parcela desse recurso, do valor da passagem, ia para subsidiar o sistema de aviação regional. Isso funcionou muito bem, mais de 40 empresas foram criadas, até que começou um mau uso. O pessoal começou a mascarar voos nacionais como voos regionais. E as três grandes empresas da época, Varig, VASP e Transbrasil, se uniram num lobby para que o governo cancelasse esse subsídio cruzado. Isso, na minha opinião, foi um grande equívoco porque acabou ocasionando a falência de mais de 30 empresas. E, em vez de punir a malandragem, como de hábito no Brasil, a gente pune a todos. Então, eu defendo que, a exemplo do que ocorre no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, em alguns países da Ásia, um sistema de subsídios. Só que no mundo de hoje, em que nós temos algoritmos muito bem elaborados, em que nós temos a possibilidade de utilizar a inteligência artificial, eu acho que seria viável criar um algoritmo que dosasse o subsídio, por exemplo, enquanto aquela linha que está sendo pioneira não atinge maturidade, ou não atinge o seu break-even. Então, que aquela linha fosse subsidiada e que o algoritmo estivesse medindo o tempo todo a ocupação do voo e a necessidade de manter aquele subsídio. E assim que fosse alcançado o break-even, que esse subsídio fosse dentro de um comitê de gestão direcionado a novas linhas pioneiras. Eu lembro muito de que a empresa aérea regional, a Pantanal, foi a que primeiro abriu a linha entre São Paulo e Porto Seguro. Porto Seguro estava no comecinho da sua expressão turística. E a Pantanal foi lá, acreditou primeiro com o Brasília, assim, talvez até com Bandeirante, não me lembro, mas com Brasília e depois com a ATR, amargou tudo que tinha que amargar para viabilizar a linha. Quando a linha ficou boa, naturalmente as grandes empresas colocaram aviões maiores e melhores, como Boeing, como Airbus, e acabaram matando a atratividade da Pantanal, que tinha um avião mais lento, que voava mais baixo, mais sujeito a turbulência. Então, eu vejo que o modelo precisa ser repensado e utilizar a capacidade intelectual. Talvez esse seja o grande desafio, né? Você bolar um algoritmo baseado em inteligência artificial que dose e faça dosimetria do quanto de subsídio é necessário para a expansão e a criação de linhas regionais que, de outra forma, não vão existir, né?
E, se não existem, eles acabam criando essa imensa fragilidade. A resiliência do sistema, aquilo que o Nassim Taleb fala, né, de antifragilidade, ela depende de um sistema robusto. E eu acho que um sistema regional de grande capilaridade, alimentando, sendo o feeder das grandes empresas nacionais e, consequentemente, também levando aos centros onde se pratica as conexões internacionais, seria um sistema que você poderia, em primeiro lugar, não ter que andar mais do que 100 quilômetros no Brasil para pegar um avião comercial, né? E, voltando ao tema, né, por que a aviação executiva vai tão bem no Brasil? Né? Nós temos a segunda maior frota de aviação executiva. E a pergunta é, por que a aviação brasileira executiva é tão grande? Porque a aviação comercial brasileira é tão ruim. Porque ninguém gosta de queimar dinheiro, né? Se houvesse voos comerciais para todos os 5.600 municípios, não haveria a menor necessidade de ter um avião privado, que custa muito mais caro e, de certa forma, contraria a lógica do empreendedor. Essa é a minha tese aí sobre a aviação regional. Ok. O Arthur, ele gostaria de saber sobre empregabilidade futura na aviação. Então, ele coloca que seja em companhias aéreas, aeroportos, nas áreas de gestão. Se as perspectivas para a contratação de profissionais também apresentam um cenário diverso. Um exemplo que ele cita seria os programas de trainee das companhias aéreas. Então, aquela consultoria internacional, a McKinsey, fez, alguns anos atrás, um grande estudo e se previa que, num prazo de 10 anos, o índice de transporte versus população atingiria o número 1, ou seja, para 200 milhões de habitantes, a gente teria 200 milhões de passageiros. Ao acontecer isso, seria mais ou menos dobrar tudo que existe. Nós temos hoje 100 milhões de passageiros, teria que passar para 200. Isso atingir um índice de 1 para 1, que é irrisório comparado ao índice de 3,5 dos americanos, de 4 dos canadenses ou australianos, ou mesmo de 2 dos alemães. Porém, como que seria viável a gente dobrar tudo que tem? Teria que aumentar a força de trabalho, segundo esse estudo publicado pela McKinsey, em mais de 660 mil novos profissionais do setor. Então, são 660 mil. Aí pensando não só no setor de transporte aéreo, mas na área de turismo, na área de toda a cadeia produtiva. Eu, como presidente do Instituto Brasileiro de Aviação, publiquei um trabalho que está ainda no seu primeiro volume, a gente está trabalhando na sequência, que qualquer pessoa pode baixar gratuitamente no site do Instituto Brasileiro de Aviação, que fez um grande diagnóstico de quem são esses profissionais no Brasil, quanto que eles ganham, aonde que eles estão, qual é o seu nível de escolaridade, qual é a distribuição por gênero, né? Quantos homens, quantas mulheres. E o potencial gigantesco de expansão desse setor. Por isso que eu estou tão engajado no estabelecimento da Universidade do Ar, porque eu acredito muito que o Brasil vai atingir e vai alcançar esse potencial, se não de 2 vezes a população, ou 3, mas pelo menos de 1 vez a população. Então, um país desse porte, desse tamanho, com a economia que tem, transportar apenas meia vez a população é absolutamente inaceitável. Lira, a próxima pergunta é do nosso colega também da cátedra, Gustavo Fanaia. Gustavão, boa noite, prazer tê-lo aqui. Ele pergunta se o rompimento do acordo entre a Embraer e Boeing pode afetar a aviação civil brasileira, de que maneira?
Então, o acordo entre Embraer e Boeing parecia ser a lógica natural, né, dada a geopolítica do mercado. Quando a Airbus fez aquele primeiro movimento de adquirir a linha de aviões regionais da Bombardier, foi pensando nisso que eu estava dizendo agora há pouco, na capilarização e de expandir a sua família de produtos. Então, desde antes até do anúncio da Airbus, que comprou a Bombardier, a Boeing já vinha entretendo conversas com a Embraer para viabilizar a capilarização da sua linha de produtos. Além disso, a Embraer sempre foi líder na inovação e no desenvolvimento de novos aviões, né? A gente tem o Boeing 737, que está enfrentando todos esses problemas agora, que é um avião concebido na década de 60, que é um produto que já está próximo ao seu fim de ciclo de vida de produto e que, naturalmente, por mais melhorias que ao longo dos anos ele tenha sido contemplado, esse projeto é um projeto antigo e obsoleto. Então, a Boeing enxergou na Embraer uma equipe de engenheiros inovadores, de engenheiros de alta capacitação, capazes de lançar, mas especialmente de certificar aeronaves perante as 5 grandes certificadoras mundiais, que seria a EASA da Europa, os americanos, né, o FAA, os canadenses, os chineses e tudo mais. Então, parecia a coisa mais lógica a ser feita. Com o problema dos acidentes com o 737 MAX, e como eu disse, né, é um avião que está em fim de vida de produto e que, portanto, o último aperfeiçoamento acabou criando uma série de problemas que levaram a 2 grandes acidentes. Isso colocou a Boeing numa crise brutal, né? Crise de credibilidade, mas também crise financeira. Com o advento da Covid, a Boeing se viu na iminência de ter que pedir recursos para o governo americano para continuar sobrevivendo. E ao governo americano não parecia muito lógico que a Boeing comprasse uma empresa e criasse empregos no Brasil, que seria esse dinheiro do contribuinte americano financiando a existência de empregos no Brasil. Então, o próprio governo americano sinalizou que não estava confortável com essa movimentação. Eu defendia, na época, a fusão, porque, dentro da geopolítica, imagina que os chineses, através da Comac, estão produzindo os seus primeiros aviões comerciais, um avião regional que está em certificação. Os russos criaram o avião da Sukhoi, que também seria uma versão de um avião regional muito similar ao modelo de negócio desenvolvido pela Embraer. Então, qual seria a expressão geopolítica brasileira para tentar vender num mercado dominado por grandes potências? Então, se aliar com os americanos parecia ser a solução. Eu, hoje em dia, dado esse recuo da Boeing, eu acho que a Embraer deveria fazer exatamente o que a Boeing queria fazer com eles, desenvolver o novo single aisle avião para 150, 170 passageiros, que seria o substituto do 737. Eu acho que se investidores enxergarem o potencial de desenvolvimento da Embraer, deveriam sim investir em criar o avião para repor no mercado o 737, que foi uma coisa que a Embraer optou por nunca fazer, para não confrontar diretamente o principal fabricante, mas dada a fragilidade da Boeing nesse momento, eu acho que deveria. Eu acho que, também como qualquer governo, deveria fazer grandes compras militares, que é o que fazem os americanos e europeus, para preservar a saúde econômica da Embraer. A gente sabe que, dentro do ambiente da Organização Mundial de Comércio, fazer subsídios
uma coisa que é facilmente contestado, mas compras militares são uma forma geralmente aceita de sustentar uma empresa fabricante de aviões. E eu acho que, na minha opinião, deveria ser o que o governo brasileiro deveria partir. O Gabriel pergunta sobre a falência da Latam, qual é a sua visão? E sobre a fusão da Latam com a Azul, se é algo que realmente tem se especulado no meio, você já comentou no início, e se existe essa possibilidade. Então, veja só, né? O que a Latam está passando está bem longe de ser falência, né? Eles pediram o concordata ou Chapter 11, que seria a recuperação judicial no ambiente dos Estados Unidos. Isso tem uma diferença importante em relação ao processo de falência. Ela não está encerrando atividades, nem perto disso. Eu acho que consolidação não é nada que seja diferente de tantas consolidações que já houveram no mercado brasileiro. Lembrando que nos anos 50, 60, nós tínhamos dezenas de empresas aéreas, Real, Paner, Aerovias, que foram se consolidando. Algumas extintas, como a Paner, mas outras se consolidaram e criaram outros grupos e assim por diante. A própria Gol, por exemplo, absorveu a Varig quando a Varig enfrentou dificuldades. Então, eu não vejo isso como nada ruim. Me preocupa é que, havendo essa movimentação, né, que seria a fusão entre Azul e Latam, que nós teríamos um duopólio, ou seja, Gol de um lado e Latam, Azul de outro lado. Isso nunca é bom do ponto de vista do consumidor, porque a tendência, e eu acho que essa tendência é um pouco irreversível, é que os preços de passagens aéreas nos próximos tempos vão subir, né, para manter a solvência das empresas. Então, aquilo que a gente estava com a expectativa de atração de empresas estrangeiras, justamente especialmente de low cost estrangeiras, para baixar o preço da passagem, isso agora no mundo inteiro eu vejo como de baixa probabilidade. Eu acho que a gente daqui por diante vai experimentar um aumento no preço das passagens. Comandante, tenho aqui duas perguntas, mas antes eu gostaria de fazer um alerta aqui para os nossos espectadores. Inicialmente, agradecer a todos a gentileza da atenção, né, de cederem o tempo para participar desse nosso evento e felicitá-los por estarem aproveitando o tempo e buscando novos conhecimentos. Quero te agradecer mais uma vez, felicitá-lo pela participação maravilhosa, né, pela contribuição fantástica. E que as perguntas que não forem respondidas ou que não foram respondidas serão respondidas. Nós vamos encaminhar para o comandante Lira para que ele depois gentilmente nos envie as respostas e devolveremos aos espectadores que estão fazendo as perguntas. Então, para finalizarmos essa etapa, eu gostaria de fazer aqui, na verdade, são duas pessoas que perguntaram, mas os assuntos são convergentes, eu creio que dê para condensar numa única pergunta. Então, o Marcos Gurgel, ele é o superintendente de navegação aérea da Infraero. Te mando um abraço, também te felicita pela palestra, pela apresentação, e pergunta o seguinte, ele afirma que há uma perspectiva de que alguns investimentos migrem para o Brasil. E qual seria o papel da aviação regional como contribuinte dentro desse contexto, em conjunto com a infraestrutura aeroportuária, né? E também uma pergunta do nosso colega Plínio, grande amigo, irmão Plínio, tudo bem? Muito bom tê-lo conosco. Ele pergunta para mais voos, né? Precisamente de muito mais, precisamos de muito mais aeroportos, o que realmente impede o crescimento de aeroportos em todo o país. Essa é a dúvida dele, né? Qual é a dificuldade? Inclusive os de pequeno porte. Então, eu peço que você, na gentileza de responder essas duas perguntas que estão fundidas em uma única, e depois disso, então, nós declararemos o encerramento do nosso evento. Muito obrigado.
Pois não. Um abraço ao Marcos Gurgel e ao Plínio. E, então, eu acho que a essência do desenvolvimento é o desenvolvimento de uma rede regional, né? O Brasil é um país tão grande e em que os problemas de acessibilidade e mobilidade são tão gigantescos que a aviação desponta como o único método de você, com rapidez, acelerar a expansão do desenvolvimento. O Hammarskjöld Gold, que foi o presidente da IATA, são dois irmãos, um era da ICAO, outro da IATA, disse uma frase que eu gosto sempre de repetir, que construa-se 3 quilômetros de rodovia e você chegará a 3 quilômetros de distância. Mas construa 3 quilômetros de pista de pouso e você chega em qualquer lugar do mundo. Isso era verdade nos anos 60, quando essa frase foi cunhada, e é verdade hoje. Então, como a gente espera integrar e exercer a soberania num país de dimensões continentais se a gente não tem uma rede de aeroportos, mas especialmente um sistema operacional que viabilize a operação de empresas regionais com sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, eu quero dizer, né? Porque a gente condena 98% das cidades brasileiras ao ostracismo de transporte aéreo. Quando a gente só tem, no melhor dos cenários, 140 cidades num universo de 5.600, o que acontece com as outras, né? E lembrando que o Marcos Gurgel, ele é da Infraero, eu vejo um papel importantíssimo para a Infraero nos próximos anos, por ter acumulado mais de 40 anos de conhecimento sobre gestão e implantação de infraestruturas. Então, nesse momento em que mais 22 aeroportos vão ser concessionados e transferidos para a iniciativa privada, a gente nunca poderia pensar em dissolver a Infraero, como foi aventado no início desse governo, porque esse repositório de conhecimento acumulado em mais de 40 anos, ele pode servir para a expansão dessa rede de aeroportos regionais que o Brasil tanto precisa. Então, são dois aspectos fundamentais, na minha opinião. Estabelecimento de um sistema operacional, como a gente tem o sistema operacional do computador, do telefone, mas um sistema operacional que faça a gestão de um sistema de aviação regional que tem características muito próprias, que tem uma lucratividade muito baixa e grandes investimentos na implantação de novas linhas. Eu propus há alguns anos para o governo o sistema de aviação regional em modelo de pétalas, em que você cria um mini hub regional e faz voos circulares, aí, motivo de ter chamado de pétalas, em que você consegue criar um sistema que seja sustentável ao longo do tempo. Porque se a gente sempre utilizar a aviação regional para comer o pão que o diabo amassou até uma grande empresa nacional ocupar aquela linha com um avião maior e melhor, a gente sempre vai estar destruindo valor para o sistema de aviação regional. Esse modelo de pétalas que eu sugiro seria uma grande oportunidade da gente criar um sistema resiliente, um sistema sólido e associado com essa capacidade até da Infraero na área de engenharia, administração e gestão, fazer sim um programa sólido de investimento em aeroportos regionais. Eu vejo que o Brasil, né, quando eu
construir o primeiro aeroporto privado, né, de uso público, que é o aeroporto Catarina, foi baseado numa legislação que foi criada por decreto, regulamentando uma provisão constitucional do Código Brasileiro de Aeronáutica, do investimento privado em aeroportos de uso público. Por isso, o regime de autorização. E nesse regime de autorização, se prevê um investimento puramente privado, capaz de substituir o Estado na criação de infraestrutura, né? Só que ele foi vocacionado apenas para o serviço de aviação executiva, o que não dá viabilidade para outros aeroportos, além do Catarina, que tem um mercado de aviação executiva muito forte em São Paulo. Então, eu acho que deveria rever-se esse decreto e eu acho que a gente poderia pensar em esse algoritmo baseado em inteligência artificial que gerencie toda essa operação da aviação regional, que é tão essencial para o crescimento da aviação brasileira e a gente atingir aquele almejado número de 2, 3 vezes a população brasileira sendo transportada cada ano. Muito bem. Daniel, eu gostaria de agradecer o privilégio de ter tido uma aula condensada em todas as perguntas que foram aqui feitas, mas principalmente pela sua estrutura de conhecimento que aqui apresentou e esclareceu uma série de pontos de uma maneira muito interessante que veio contribuir, que eu tenho certeza, né, Daniel, com relação aos diálogos mantidos pela Cátedra Osiris Silva nessa dinâmica, nesse processo. Só por uma curiosidade muito grande, né, eu vi a exploração do grande potencial da aviação regional. Você sabe que eu nasci porque a minha mãe foi transportada de Lages, Santa Catarina, para Cachoeira do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, para que eu nascesse lá em Cachoeira do Sul, como nasceram todos os meus irmãos à época. E isso é uma coisa assim que é um exemplo vivo da importância que isso hoje seria um absurdo, que não tem, a não ser no esquema privado que teria que ter sido acionado. O segundo ponto que eu considero da maior importância é o que você menciona sobre a Universidade do Ar, se foi isso que eu pude entender. E aí, quando a gente fala sobre a questão da Infraero, com todo esse potencial de experiência, de conhecimento, de vivência ao longo de todo esse tempo da sua atuação, né? Como é que a gente poderia entender um senso de oportunidade, por exemplo, nós que estamos atuando no modelo educacional, né, e temos uma preocupação muito grande de entender como é que vai se dar essa dinâmica do futuro, né? O que é esse futuro? Como é esse futuro? Que áreas que nós podemos entender como áreas de oportunidade para a educação? E aqui eu acho que eu vejo uma demonstração muito clara e a possibilidade de integração de alguns setores, né, no sentido de que a gente pudesse desenvolver, formar, né, estimular o mercado, porque, afinal de contas, é isso que a gente faz. Nós temos uma experiência aqui, no caso do Estado do Paraná, há 25 anos, onde nós temos formado o maior contingente das cooperativas do Estado do Paraná e do Brasil. Hoje nós estamos no Brasil inteiro capacitando os gestores das cooperativas, considerando isso como um desenvolvimento econômico estratégico para o país, onde o reconhecimento dos gestores dessas cooperativas nos dão a condição de dizermos: opa, estamos no caminho certo, estamos formando
gestores que estão fazendo a transformação econômica de um setor muito importante e reconhecido com relação ao desenvolvimento do agronegócio e de outros setores, saúde, educação, crédito. São setores onde as cooperativas estão desenvolvendo e vão fazer um modelo de um novo arcabouço teórico, conceitual e de legislação também. Aí eu penso, por que não fazermos alguma coisa na área como modelo da Universidade do Ar, né? Não sei, gostaria de lhe ouvir a respeito disso, ao mesmo tempo que eu lhe agradeço pela sua competente manifestação que, tenho certeza, iluminou a cabeça de todos nós aqui. Muito obrigado. Naquele cenário que eu comentei sobre que o estudo da McKinsey evidenciou, Sim. se a gente crescesse de meia viagem por ano para uma viagem por ano, precisaríamos formar 660 mil novos profissionais. Uhum. E lembrando que eu fiz 2 parcerias internacionais, uma com a Embry-Riddle e outra com a BCIT do Canadá, que é de ensino técnico. Uhum. Uma com 40 mil alunos, a outra com 50 mil alunos. Quer dizer, precisariam de 12 Embry-Riddles, que é a maior universidade do mundo na área de aviação, para suprir a demanda do Brasil durante os próximos 10 anos. Ou seja, existe espaço de sobra para muita gente com expertise no setor educacional, né? E a gente precisa fazer um salto qualitativo e trazer as tecnologias mais modernas em ensino no mundo para que esse salto qualitativo e quantitativo possa se viabilizar. Porque, senão, como no passado nós tivemos o gargalo de aeroportos, agora a gente está sob risco de ter o gargalo de mão de obra. Da educação. Uhum. Exatamente. Então, eu vejo um potencial muito grande. A Covid não me assusta nesse aspecto. Ela, na verdade, ela vai, em alguns aspectos, impactar o transporte aéreo, mas se a gente continua na trajetória que vínhamos, imagine, né? Nos anos 2000, o Brasil tinha 30 milhões de passageiros. Uhum. Hoje tem 100, quer dizer, aumentou 3 vezes. Sim. E por que isso? Porque houve a desregulamentação, as passagens que eram caríssimas ficaram acessíveis, ou seja, espaço para crescer tem. O Brasil é visto por todos os outros como um grande potencial. Mas, como todo potencial, ele precisa ser trabalhado. Lógico. Né? Senão, a gente pode olhar para uma cachoeira e tentar ligar 2 fios elétricos da cachoeira e esperar que saia eletricidade. Não adianta, tem que construir a hidrelétrica. Mas eu gostaria só de lhe falar sobre apenas um detalhe com relação a esse potencial que você menciona, né? A gente acabou de ser escolhido pela ONU, já nomeado, inclusive, como membro da diretoria da ONU para a questão da educação executiva, né? Somos o único representante do Brasil e da América Latina a integrar esse grande comitê internacional. Tal é o reconhecimento que eles têm, a forma como a gente está lidando com a educação. A cátedra é um exemplo disso, né? E os setores que a gente está atuando, a forma como a gente está atuando, né? A forma como a nossa instituição atua, por exemplo, com relação aos problemas de natureza social, né? Como é que nós olhamos para a questão do desenvolvimento social ao mesmo tempo que nós olhamos para o desenvolvimento e a formação de executivos em diversas áreas. E nos modelos aonde nós nos colocamos, inclusive,
à disposição para avaliar e mensurar os resultados daquilo que a gente está oferecendo ao mercado. Então, isso é só para lhe informar que nós temos, sim, uma grande visão, e mais do que visão, uma disposição estratégica, né, de agir e transformar a educação em resultados que possam estar... E eu acredito que a educação pode ser um estímulo associado a outros atores comuns, no sentido que a gente possa fazer, né, que o setor aeroviário possa ser, não na área técnica e tecnológica, porque não é o nosso papel e nem é a nossa competência, mas na área da gestão dos negócios do setor aeroviário, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente possa, inclusive sobre a sua orientação de dizer para que lado vamos, como vamos e como é que a gente pode botar esse avião no ar. Mas muito obrigado pela sua participação. Com certeza iluminou a nossa mente com relação a novas oportunidades, com relação ao mecanismo, onde a cátedra tem uma demonstração muito clara a respeito disso. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o tempo que me foi concedido e estou à disposição para conversar. Ótimo. Então tá bom. Comandante Lira. Plano de voo. Muito bom. Martins está aplaudindo. Muito bem, Martins. Todos nós, né? É isso então, aí. Muito bem. Comandante Lira, se você quiser fazer uma consideração final aí, você tem uns 2 minutos para isso. E, de antemão, já quero aqui felicitar e dar os parabéns à nossa coordenadora da cátedra, a professora Rebeca. Agradecer a todos os colegas de cátedra que ajudaram a divulgar esse evento e que vieram participar. Agradecer a Kátia, né, que emprestou a sua beleza, a sua simpatia aqui para brilhantar o nosso evento. Muito bem, né, Kátia? O meu chefe do grupo terrorista, aí, o professor Norman. Terrorista do bem. Terroristas do bem, isso mesmo. Informar que a cátedra é um grupo de professores que se dedica a pesquisar e desenvolver estratégias de sustentabilidade e empreendedorismo. Nosso trabalho ele é permanente e no mês que vem nós teremos uma outra atividade como essa, em que será discutida a questão da economia e a ética. Então, estão todos de antemão convidados, serão informados pelos canais de comunicação habituais do nosso grupo. Comandante, por favor, suas considerações finais. Olha, mais uma vez, agradecer, né, essa oportunidade. Dizer que a aviação ela tem um componente lúdico muito forte, né? Todo mundo olha para o céu e se imagina voando, né? Foi o grande sonho da humanidade e a gente tem que perseguir os sonhos. E eu vejo agora, minha missão agora é transmitir e retribuir todo esse conhecimento que eu tive a oportunidade de acumular durante os anos para o desenvolvimento e o crescimento desse setor. Então,